Meninas da sala 303, aqui quem fala é o professor Marco, tá certo? E hoje eu quero explicar com muita tranquilidade como será o roteiro da próxima semana. A semana começará no dia 5 de agosto e irá até o dia 11 de agosto, onde lá vocês terão a oportunidade de, nessa semana, trabalhar com conteúdos de 3 áreas do conhecimento. A primeira área do conhecimento será língua portuguesa. E em língua portuguesa, nós continuaremos, ou melhor dizendo, nós chegaremos ao fim da unidade 3, os porquês do corpo humano, curiosidades científicas. Nessa unidade, é muito importante que se espera que vocês sejam capazes de ler utilizando estratégias de leitura, que vocês possam compreender as ideias centrais dos diferentes textos e gêneros, principalmente os textos científicos, e que vocês sejam capazes de localizar a informação implícita, ou melhor, a explícita nos textos e relacionando com as ideias principais, tá bom? Não se esqueçam, vocês vão precisar do caderno de matéria de vocês de língua portuguesa, vocês vão precisar de lápis, borracha e bastante atenção naquilo que o professor vai dizer agora, tá bom? O gênero textual, verbete de curiosidade, ele nada mais é do que um recurso que nos ajuda a ter acesso a várias informações, mas não qualquer informação, uma informação que foi pensada, foi pesquisada, foi investigada. E vocês vão poder perceber o que nós chamamos de infográfico. Para que serve o infográfico? O infográfico nada mais é do que um recurso que é utilizado para você de forma que você possa compreender muito melhor a informação. A palavra infografia ou infográfico são textos visuais explicativos e informativos associados a elementos não verbais, que podem ser imagens, sons, gráficos, hiperlinks, etc. E geralmente quem usa muito esses infográficos são a imprensa e a mídia impressa e digital. E ela tem como função informar, ou melhor, esclarecer a pessoa que está lendo, ou seja, o leitor. Nós colocamos aqui no roteiro 2 infográficos, e esses infográficos nada mais são do que partes que possam, de certa maneira, anatomicamente mostrar as regiões das papilas gustativas, ou gustatórias, onde as substâncias, que nós ingerimos chegam até a língua e de que maneira elas interagem e são assimiladas e que relação elas têm com outros órgãos, dentre eles o nariz, tá? Enquanto a gente fala disso, para esclarecer melhor, vocês vão ter que ler o texto A Língua ou Nariz, que está lá na página 64 de língua portuguesa. Vocês vão fazer essa leitura com muito cuidado, se necessário for, leia novamente. Vocês vão virar a página na página seguinte, que é a de número 64, e aí vocês vão realizar essas questões da página 64. Eu, inclusive, estou com ela aqui aberta, e na página 64, e na página 64, você vai, depois que você leu, entendeu, você vai responder as questões, ou melhor, os itens A, B, C, D e E, de acordo com as informações que você teve aqui. Depois disso, você vai lá para a página 66 e vai ler o texto 1. Nada mais ele vai falar, ele é intitulado Por que as orelhas ficam vermelhas? Então ele vai explicar para vocês por que as orelhas ficam vermelhas. E depois que você fizer toda a leitura dele até na outra página, na 67, vai ter um segundo texto, o texto número 2, chamado Nariz e orelhas nunca param de crescer. Você sabia disso? Será que é verdade?
Ou será que não é? Pois é, aqui no seu material tem o local onde foi tirado essa informação e você também precisará agora demonstrar a sua compreensão sobre esses dois textos, o texto 1 e o texto 2. Para tanto, você vai precisar fazer o item A, B e da página 68, C, D e E, tá? Com isso, vocês terão condições de poder retomar os sinais de pontuação, né? Principalmente os 2 pontos e as vírgulas. E aí, para facilitar para vocês, nós colocamos no roteiro para que serve 2 pontos na hora da leitura e na hora da escrita e a vírgula. Lembrando que o 2 pontos é um sinal de pontuação utilizado quando alguém vai falar, para enumerar, para citar ou explicar. E se vocês se recordam, na sala de aula eu apresentei para vocês a Lilica 2 pontos, onde ela se coloca, alguém vai falar. Provavelmente vai ter um parágrafo e um travessão logo em seguida. Já a vírgula, que lá nos nossos documentos era chamado de virgulina, ela é um sinal, ela vai trabalhar, ela é um sinal de pontuação que vai marcar uma pequena pausa, separando palavras e textos. Depois que você fez isso, entendeu bem, respondeu essas questões, retomou o seu conhecimento, você vai vir aqui na página 69 e você vai pular a página 69, porque você precisaria de alguém para você poder fazer o que é pedido, tá? Então aqui se encerra a sua atividade dessa semana, você vai tirar as fotos com muita precisão, com muito cuidado, vai fazer o seguinte, vai colocar na plataforma Classroom, aqueles que conseguem, aqueles que encontrarem dificuldades vão enviar por e-mail, e aqui está meu e-mail, marcosouza@smeaurinhos.sp.gov.br, e o professor fará os comentários e os feedbacks, tá bom? Então, esse é o roteiro de vocês de língua portuguesa. Caprichem, e depois as outras leituras e atividades eu vou passar mais adiante. Depois que eu saio do roteiro de língua portuguesa, como nós já concluímos a unidade que estávamos trabalhando sobre matemática, nós resolvemos fazer uma atividade, e ela está lá no formulário, ela não está aqui, essa daqui foi a atividade que nós mandamos para aquelas pessoas que vão fazer impressa. São 20 atividades onde vocês vão demonstrar o entendimento de vocês e o que vocês sabem e o que vocês não sabem sobre o assunto. A orientação que eu preciso de vocês e do papai e da mamãe é que eles não ajudem vocês nessa atividade. Eu gostaria que essa atividade demonstrasse tanto os acertos quanto os não acertos de vocês, porque o professor estará anotando eles para que quando nós estivermos no momento presencial ou com a oportunidade do professor estar com vocês, eu possa também trabalhar mais nesse sentido, tá bom? Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, nós estamos retomando o sistema de numeração decimal, o que é a dezena, né? Lembrando que uma dezena são 10 unidades. O que é a ordem crescente? Não sei se vocês se recordam, crescente é do menor para o maior. O que é a ordem decrescente é o contrário. Olhando o número 48, qual é o valor posicional do 4? Ele representa o quê? 4.000. E aí tem as alternativas. Depois disso, vocês terão outras situações onde vocês vão ter que olhar o numeral e ver a escrita numérica adequada, trabalhar com o sistema monetário, fazer comparativos entre formas geométricas, uma retangular, olhar a posição e aí a ordem de cada um, quem chegou primeiro, quem chegou segundo. Vocês terão a oportunidade de ter um gráfico onde vocês poderão responder, fazer análise do gráfico e ver qual resposta responde a pergunta, né, de dada situação. Vocês vão lembrar como é que se decompõe os números, né? E se eu decompus 100 mais 50 mais 9, lembrando que 100 é centena, 50 é dezena, né?
e 9 a unidade, como é que eu juntando eu posso compor? Então, isso é uma composição de números, tá certo? E assim vocês vão fazendo todas essas outras atividades, tá? Essas atividades aqui é só para a gente saber o que vocês conseguiram assimilar, captar das atividades que vocês tiveram a oportunidade de fazer, tá bom? Depois disso, nós vamos para onde? Nós vamos para a atividade de ciências humanas. E em ciências humanas, a gente tem algumas atividades com links, com vídeos e com outras variáveis, posso assim dizer, que vai ajudar onde vocês estavam falando das formas de locomoção e de comunicação, tá certo? Então, nós introduzimos dizendo assim, finalizando as atividades dessa unidade, falaremos sobre a descrição de trajetos. E aí a gente vai utilizar coordenadas para poder dizer assim, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? A gente usa muito os pontos cardeais, a rosa dos ventos, né? Como que a gente pode se localizar, né? Que elementos da natureza a gente usa para isso? O Sol nasce em que direção, né? A leste, a oeste, né? Então é sempre muito bom lembrar que nesse processo que vocês vão fazer agora, vocês vão ter que pegar lá a atividade que está no encarte 2, lá no final do material, localizar o encarte 2, e vocês vão ter que pintar a imagem com as cores da sua preferência. Depois disso, o que vocês vão fazer? Depois que vocês pegaram o encarte, pintaram adequadamente, fizeram aquilo que é solicitado, vocês vão novamente retornar, né? Vocês vão retornar lá no material SESI e lá você vai, na página 60, você vai pegar a questão de número 8. Então, a questão de número 8, lá na página 60, você vai ler, né? Ele está dizendo, o começo dela era para pintar essa imagem, e depois você vai analisar, de acordo com aquela imagem do encarte, quais são os elementos da paisagem que você pintou. Você vai traçar uma linha entre a cidade e o campo. O que elas têm de parecido ou de não parecido, né? O que elas têm de igual e elas têm de diferente. E vocês vão explicar para a gente quais são os diferentes meios de transporte que vocês encontraram nessa imagem. Pode ser que vocês tenham encontrado carro, pode ser que vocês tenham encontrado caminhão, pode ser que vocês tenham encontrado qualquer outro tipo de transporte. Daí vocês vão, continuando, vão ler o Você Sabia e já vão lá para a página 61. Mas para isso, antes de você realizar a página 61, eu tenho 2 links aqui que você vai apertar, lembra? O Ctrl e vai apertar em cima. Ou então você vai copiar o link e vai abrir uma nova aba, onde você vai conseguir ter algumas informações importantes para poder fazer essa atividade. Depois disso, você pega então a página 61, né? Lá no exercício 9, e tem algumas perguntas aqui sobre Bianca e Pedro. E vocês vão buscar responder aquilo que está sendo pedido, porque tem algumas situações que estão sendo perguntadas para vocês. Tanto a B, a C. A B e a C já está na página 62. E logo em seguida, nós vamos ter o exercício número 10, onde ele vai perguntar para vocês se, para complementar a figura do bairro da Bianca e do Pedro, quais os passos devem ser seguidos. E para isso, vocês selecionarem aqui na alternativa A, 3 diferentes elementos ou pontos de referência, porque é muito importante a referência, termos referência, tirarmos referência quando a gente vai se locomover ou vai procurar a casa de alguém ou procurar algum lugar, né? Depois disso, vocês vão desenhar esses pontos de referência
que está previsto aqui no 10, lá no seu caderno de conhecimentos gerais. E para finalizar, você vai entrar nessa atividade da página 63, que se chama O que eu aprendi sobre. Você vai ler, nessa unidade você percebeu que os meios de transporte coletivos ou de carga e os de comunicação estão presentes no cotidiano de diferentes formas. Aí ele vai mais adiante. Quais são os meios de transporte mais usados em parte da região norte do país? Lembrando que a região norte do nosso país, do Brasil, contempla os estados que ficam mais em cima, né, ou acima de nós, né? E aí vocês vão ter que olhar no Mapa Mundi, ou olhar usando o Google Earth, ou qualquer outro lugar que mostre quais são esses estados que ficam ao norte, né? Imagine, eu vou dar uma dica, né? Amazonas, por exemplo, ele fica ao norte. Quais são os meios de transporte que eles usam lá? Será que lá os meios são os mesmos daqui? Então vocês vão ter que pesquisar e responder de uma maneira muito tranquila, bem objetiva, bem simples, não é com sim ou não. Se está perguntando quais, você vai dizer quais são eles, tá? É muito importante que vocês coloquem quais são eles. Depois, ele vai pedir para vocês fazer um paralelo entre o celular e o computador e contar um pouco da história deles no nosso dia a dia. Eles são importantes? O que eles trouxeram de contribuição? Como é que eles vêm nos ajudando e como é que a gente tem conseguido a gente conseguiu se adequar ao seu uso no nosso dia a dia. E daí vocês vão completar a frase: as legendas são uma parte muito importante dos mapas. Por quê? Porque aí as legendas você vai ter condição de fazer o quê? De pesquisar um pouco mais e de saber um pouco mais aquilo que se está pretendendo sobre determinado assunto, tá bom? Então aí tem alguns vídeos, tá? E tem alguns materiais aí para que vocês possam estar fazendo, tudo mais. Ainda falando dos meios de comunicação, foi passado aqui para vocês no item 8 uma tabela que você vai precisar fazer no seu trabalho. E pensando como seria a sua vida se você vivesse na cidade, no campo, na beira dos rios. Como você se comunicaria na cidade? E se você morasse no campo? E se você estivesse na beira do rio? Como você faria para sair de um local para outro distante? Se você morasse na cidade, no campo, na beira do rio? Como você compraria os seus alimentos, né? Na cidade, no campo, na beira dos rios? Como você cuidaria do meio ambiente, morando e se você morasse e mora, a grande maioria, na cidade, né? Os meus alunos todos, no campo e na beira dos rios. Ah, professor, mas eu queria saber mais, está muito legal o assunto, o que eu devo fazer? Eu devo então vir aqui para saber mais, e tem muitas coisas interessantes. Tem aqui novamente o Mundo da Educação, tem aqui a Escola Britânica e tem a biblioteca do IBGE com informações importantíssimas para vocês, tá? E da mesma forma vocês vão tirar as fotos, e da mesma forma vocês vão colocar lá no Classroom. Se você não conseguir fazer isso, você manda por e-mail, ou ainda, na dificuldade muito grande, você manda pelo WhatsApp, né? Então, com isso, eu acredito que vocês tenham condição aí de fazer boas atividades. Eu passarei realmente, só deixando claro que hoje é quinta-feira, né? Dia 30 de julho, eu estou agora no final do período, no final da aula. Peço desculpas porque acabei bocejando em algumas vezes, mas eu queria agradecer vocês, agradecer o empenho de vocês. Eu tenho aprendido muito com esse ensino, eu tenho aprendido muito com vocês. Vocês são crianças e famílias muito comprometidas, e o pensamento e a opinião nossa vai estar sempre sendo respeitada, principalmente
pelas pessoas que a gente tem proximidade, tá bom? Então eu desejo bom final de semana, né? Bom início de semana, na quarta-feira que vocês façam a melhor forma possível. Eu já mandei uma planilha lá no grupo. Essa planilha, se puderem, imprimam essa planilha, façam junto com a mamãe. Eu vi que a maioria de vocês estão ficando de 2 a 3 horas fazendo atividade, talvez precise um pouquinho mais, porque lembrando que vocês também têm as atividades diárias. Se vocês conseguissem ficar mais ou menos de 3 a 4 horas e pegassem um pouco para fazer a leitura diária, para conversar sobre as coisas que vocês têm aprendido e o que vocês também não têm aprendido, eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês muito, muito, muito. Quero mandar um beijão para cada um de vocês. Como nós não teremos essa semana a nossa videoconferência, eu estou aguardando para saber como que vai ser dia 7. Mas se nós não tivermos um dia 7, provavelmente na outra semana, na semana do dia 11, né, do dia 10, a gente retome a nossa videoconferência, tá bom? Eu vou mandar na agenda e qualquer coisa a gente se fala. Um abraço e até!